Josué capítulo 10, versículo 6 em diante. Diz assim: os Gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Glória a Deus. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Versículo 11. Então fugiram de Israel da descida de Bet-Eron para Azeca. Do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou em alta voz na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. E como está escrito no livro de Jassá, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Louvado seja Deus. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Eita glória! Jesus, usa-me como instrumento e unge o teu povo com ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a sua voz. Queridos, isso aqui, como esta palavra ardeu no meu coração, eu falei: Jesus, tenho que compartilhar esta palavra de fé. O tema da nossa mensagem hoje é fé e ousadia. Não dá para acreditar que alguém tenha fé se ela não é uma pessoa ousada. E se você é uma pessoa ousada, aproveite e use isso somando a fé. Porque se tem uma coisa que Deus se agrada, de pessoas ousadas na fé. E por causa de pessoas ousadas na fé, Deus teve que mudar a natureza várias vezes por causa de pessoas ousadas na fé. E essas pessoas não existem mais? Essas pessoas desapareceram? Não. Se você procurar, se tiver aí um espelho perto de você, pode pôr diante de você que você vai descobrir que ainda existe pessoas com muita ousadia e fé para Deus parar tudo que for preciso e fazer o que for preciso para que você seja um vencedor. E nós estamos vendo uma história aqui que talvez você não conheça, mas Deus tinha dado vitória a Josué e ao povo de Israel contra a cidade, fortificada de Jericó. E os reis ouviram falar daquilo, porque Jericó era uma cidade fortificada. E aí então um rei chamado Adonizedeque. Este era o rei de Jerusalém na época. O rei de Jerusalém. E esse rei ficou apavorado com as notícias que chegaram ao seu ouvido a respeito de Josué e do que o Deus de Israel estava fazendo através de Josué. Queridos, meu Deus, meu Pai, que os ouvidos dos nossos inimigos, e quando eu falo inimigos, eu falo no reino espiritual, eu falo de Satanás, eu falo dos demônios, eu falo daqueles que não querem servir ao Deus que nós servimos e que zombam da nossa fé, da nossa coragem, da nossa ousadia. Que chegue aos ouvidos deles o que o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, nosso Deus, tem feito através de nós. As batalhas que nós temos vencido, porque Deus vai na frente lutando por nós. As guerras que nós temos vencidas.
Eu sei que às vezes a gente questiona, meu Deus, esta batalha. Às vezes a gente não sabe nem qual estratégia de guerra. Se a gente ora, se a gente fala, se a gente chora, se a gente grita, se a gente esperneia, a gente fica meio perdido assim. Mas de uma coisa a gente tem absoluta certeza. A gente sabe que Deus batalha pela gente e que essas notícias de vitórias cheguem aos ouvidos de todos que não conhecem o Deus que nós servimos, mas nos conhece. E através do que Deus vai fazer na sua vida e através do que Deus vai fazer na minha vida, as pessoas vão conhecer. E o rei Adoni-Zedeque ficou apavorado, com medo. Por quê? Porque a nação de Gibeon, uma nação também forte, uma nação também de guerreiros, mas uma nação que tinha um rei muito inteligente. Uma nação onde seu governante, né, observou o poder do Deus de Israel. Esse rei, então, o rei de Gibeão, foi até, apesar de ser uma nação pequena, mas foi até Josué e fez aliança. Em outras palavras, Josué, eu tenho visto o que Deus tem feito através de você. Eu quero fazer uma aliança com você. Uma aliança com esse Deus que você serve. Queridos, é muito perigoso quando alguém quer fazer uma aliança com a gente. Mas quando alguém chega para você e diz assim, eu quero servir o Deus que você serve. Eu quero viver o que você vive. Eu quero conquistar as vitórias que você conquista. Não pensa duas vezes não. Convida essa pessoa. Faz com ela a oração do apelo. Faz com ela, hoje o pastor Francisco trouxe notícia extraordinária. Pessoas se reconciliando. Pessoas, né, aceitando Jesus na nossa igreja no culto das 19 horas. Louvado seja Deus! Se alguém quiser fazer uma aliança com você, mas uma aliança com o teu Deus, se alguém quiser se unir a você, se alguém quiser abandonar a velha vida como o povo de Gibeão fez, faça, corra, porque Josué correu e disse, agora, pode vir, é assim que nós servimos ao nosso Deus e é assim que Deus nos dá vitória. E aí então, né, o povo de Gibeão se uniu, os Gebionitas se uniu a Josué, e isso deixou Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, mais apavorado ainda. O povo de Deus que está me ouvindo aí, seja quadrangular, assembleia, batista, não sei qual é a placa da tua igreja, deixa eu falar, nós somos uma igreja invisível que servimos ao único Deus poderoso, e quando a gente se une, Satanás treme. Se ele tiver base, que tem, né? O inferno tem. Diferente do que a gente pensa, o inferno tem base, é organizado e ele tem o seu propósito e ele não perde o foco. O propósito do inferno é matar, roubar e destruir. É acabar com você e comigo e acabar com a nossa geração, com a nossa família. Então, quando nós nos unimos, igreja invisível do Deus vivo, as bases do inferno tremem sim. Satanás fica apavorado, marca reuniões com seus aliados, porque ele sabe que quando o povo de Deus se une, a vitória é certa no nome de Jesus. Por isso, louvado seja Deus com você que está aqui na live comigo, com você que assiste essas mensagens através do meu canal lá no YouTube, Pastora Madalena de Sá. Louvado seja Deus, porque unidos nós somos mais fortes. Eita glória! E metemos medo no inferno, metemos medo no do diabo. Os nossos inimigos ficam apavorados quando a gente se une. Estava ouvindo um repórter entrevistar um especialista, né, um infectologista aí, e ele disse assim, nos ajuda aí, doutor. Eles falam, semana que vem é o pico, outra semana é o pico. Nós precisamos orar para Deus dar cura a muitos que estão doentes com o coronavírus. E ele dizia, o pico nunca chega. Aí eu respondi aqui na minha casa, lógico, vocês não conhecem o Deus que nós servimos e a igreja desse Deus que se uniu. E quando nos unimos, a vitória é certa no nome de Jesus. Glória a Deus, dá glória a Deus aí, dá aleluia, porque a vitória é certa. E aí então o rei Adoni-Zedeque convida mais 5 reis que não queriam compromisso com Deus, 5 reis que se achavam mais fortes do que o Deus de Josué. Amados, assim todo dia acontece na nossa vida. Quando Satanás vê que nós estamos nos unindo, quando Satanás vê que a nossa fé é inabalável, que nós somos ousados na fé, aí ele começa a convocar aliados. E infelizmente, algum desses aliados moram debaixo do nosso teto. Infelizmente, algum desses aliados, né, compartilham o mesmo ambiente de trabalho com a gente. Infelizmente, esses aliados, né, que Satanás
convoca, estão, né, espalhados ao nosso redor para todos os lados. E aí o rei Adonisedeque, ele então convoca aliados, 5 reis. E fala com eles assim: olha, os gibeonitas se uniram a Josué. E eu ouvi o que Josué fez com a cidade de Ai e Jericó. Foi uma derrota. Ele foi vitorioso. Os guerreiros de Josué são fortes. Não é porque eles eram uns bons guerreiros, é porque eles eram guerreiros temente a Deus. Você não vence batalha porque você é um bom guerreiro, ou porque você tem diplomas, ou porque você é isso e aquilo. Você vence batalhas porque Jesus, o Deus de Israel e Jesus Cristo de Nazaré, entra na batalha com você, vai à tua frente. Eita glória! E aí a batalha ganha com certeza. Então o rei diz assim: vamos nos unir. Traga o exército de vocês, os melhores homens de guerra. E vamos acabar com a raça de Josué, com a raça desse povo de Israel. O que o rei de Jerusalém, Adonisedeque, não conhecia era o poder de guerra do Deus de Israel. Era o poder de guerra do Deus que Josué servia. O que Satanás ainda não compreendeu, porque você não demonstra na sua ousadia de fé, deixa o medo tomar conta de você, é o poder que o Deus que você serve tem. Deixa Satanás sentir o cheiro disso, deixa Satanás sentir pavor disso, deixa os inimigos sentir pavor disso, deixa as pragas e as pestes sentir medo da ousadia e fé que você tem num Deus todo-poderoso que você serve. E aí juntou aqueles 5 reis com seu exército gigantesco e foi lutar primeiro contra Gibeão. Porque se a gente destruir Gibeão, aí Josué não tem aliado. Gente, a vitória de Josué não era por causa da aliança com Gibeão. A vitória do povo de Israel de Josué era por causa da aliança deles com Deus. A nossa vitória não é por causa da nossa aliança com a instituição religiosa, não. É por causa do Deus da instituição religiosa. É a aliança que nós temos com esse Deus. A nossa vitória não é por causa da leitura bíblica diária só, não. É por causa do poder que há na palavra de Deus na nossa vida. Mas o rei Adonisedeque, o rei de Jerusalém, achava que a força de Josué tinha aumentado porque os gibeonitas tinham feito aliança com ele. Deixa eu te falar, tenha aliança com seu pastor porque você vai ser fortalecido. Tenha aliança com os irmãos da igreja porque você vai ser fortalecido. Ou esposa, tenha aliança com seu marido. Marido, tenha aliança com a sua esposa. Filhos e pais, tenham aliança. Irmãos sanguíneos e espirituais, tenham aliança. Tenha aliança com seu líder de célula. Tenha aliança com seus superiores na instituição que você pastoreia. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Não é isso somente que te faz vencer batalhas. O que te faz vencer batalha é esse Deus único que todas essas pessoas que você tem aliança, aleluia, servem, glória a Deus. E aí, ele foi contra os gibeonitas. Aí, Gibeão então manda um recado para Josué. Nós lemos aqui, né, o recado que ele manda para Josué poderoso. No versículo 6, os gibeonitas então enviaram uma mensagem a Josué no acampamento de Gal. E disse: não nos abandone, nós os seus servos. Venha depressa. Salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Quando Josué ouviu, amados, quando Deus ouve que Satanás está vindo contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, Deus se apressa. Ele começa a ordenar, né? A Miguel, o arcanjo guerreiro, chefe do exército de guerra, começa a ir, destaca mais milícias para a vida da Madalena, destaca mais milícia para a vida da minha serva, do meu servo, porque olha, Satanás já convocou aliados e eles não podem perder a batalha. Quando Josué ouviu aquilo, depressa Josué reuniu seu exército e diz a Bíblia que ele reuniu seus melhores guerreiros, versículo 7, mas ele foi e orou ao Senhor, ele entregou ao Senhor e disse: Senhor, precisamos dessa vitória. E aí Deus então responde e diz para Josué assim: Josué, não tenha medo de uma coisa que
Deus ficava assim maravilhado. Era com a ousadia, com a ousadia de Josué. Lembra dos 12 espias? Quando Moisés manda eles espiarem a terra? Aí volta e os 10 dizem, a terra até que é boa, né? Tem muita fruta, tem isso, tem aquilo, mas tem gigante, homens gigantescos, etc e tal. Aí, não, a gente não vai conseguir. Aí Josué diz assim, tudo bem, lá tem gigante, mas tem cacho de uva que esses 2 gigantes tem que carregar porque um só não dá conta. Ah, lá tem isso, tem aquilo. Nós vamos vencer assim, porque é promessa de Deus. E a ousadia de Josué ardia o coração de Deus. Quero dizer uma coisa para você, crente em Jesus que está me ouvindo aí, ó. A nossa ousadia unida à nossa fé, ela, meu Deus, aquece o coração de Deus. Ela gela o coração de Satanás, ela move o céu ao nosso favor, ela triplica, quadriplica o exército de Deus guerreiro, e o milagre vem, e a vitória vem. E Deus diz para Josué, Josué, não tenha medo. E outros para Josué deve ter dito, a Bíblia aqui não diz, mas Josué deve ter dito para Deus, Deus, são 5 reinos, são 5 reis que virão contra nós. E Deus diz para Josué, não tenha medo. O Espírito Santo está dizendo para você aí agora, seja por essa sala de vídeo, seja agora aí presencial comigo na live, seja agora aí me ouvindo no meu canal, não tenha medo dos inimigos que têm se levantado contra você, seja doença, seja pessoas, seja situações, sejam problemas, não tenha medo, porque o Senhor está dizendo, eu entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Nenhum deles resistirá à tua ousadia, à tua determinação e à tua fé, porque eu estou contigo. Aleluia. E aí Josué foi. Quem não iria? Quem não iria? Eu comentei com uma pessoa essa semana, pensei, eu tenho muito medo de sair de casa. Aí eu falei, pois é, mas o medo, e eu falei hoje de manhã, ele traz à existência coisas que não existem, ruim. Assim como a fé traz à existência aquilo que não existe, coisas boas. Então não tenha medo, Josué. Deus mandou ele tirar o medo. E aí então Josué foi e perseguiu aquele povo. E olha o que Deus fez. Quando Deus viu que eram 5 nações contra Josué, Deus olhou e falou assim, tá na hora de eu fazer um pouco mais do que eu já tenho feito. Sabe o que Deus está dizendo para você agora? Creia. Seja ousado na tua fé, na tua oração, no teu jejum, na tua comunhão com Deus. Seja ousado no teu testemunho, no teu congregar. Porque Deus nesta noite decretou lá no céu, tá na hora de eu fazer mais do que eu tenho feito. Porque ele já tem feito extraordinariamente, mas ele quer fazer mais. E a Bíblia diz que naquele momento ali, olha o que Deus faz. Deus faz com que os inimigos começam a ficar meio confusos e começam a lutar entre eles, não começam a identificar, né, quem é inimigo, quem não é inimigo. E naquele momento, então, olha o que Deus faz. Deus faz chover granizo do céu, granizo. Você já viu uma chuva de granizo? Eu vi uma chuva de granizo uma vez na minha vida. Cada pedra de gelo enorme. Amados, e olha que extraordinário, olha o que é Deus na vida de um povo, olha o que é Deus na vida de uma família, olha o que é Deus na sua vida. O sol estava escaldante, como é que a senhora sabe? Porque daqui a pouco Josué manda o sol parar. O sol estava escaldante e chove granizo para ajudar o povo de Deus a vencer aquela batalha. Eu não sei como é que está o sol sobre a tua cabeça, não. Deve estar escaldante, não tá? Deixa eu falar com você. Não interessa para Deus como está quente os problemas, as situações. Deus vai fazer chover granizo, mesmo que o sol esteja escaldante. Chove granizo. E a Bíblia diz que morreu mais soldados naquele momento de chuva de granizo do que o povo de Israel e Gibeão matou na batalha. Então Deus já eliminou uma boa parte dos inimigos.
Deixa eu te dizer uma coisa, e isso eu estou dizendo primeiro para mim, o Espírito Santo está dizendo primeiro para mim no meu coração, e agora está dizendo para você, Deus já eliminou a maior parte dos teus inimigos, Deus já eliminou a maior parte dos teus problemas. Seja ousado, acredite, porque a batalha continua, mas Deus já eliminou a maior parte, e com milagre, aos olhos humanos impossível, mas Deus já fez. E aí, quando Deus faz isso, Josué para ali, no meio da guerra, né? Não tinha microfone. Eu não sei como é que ele fez as pessoas ouvirem, mas eu imagino que aquele homem dava cada berro, cada grito, né? E Josué então dá um grito ali no meio da guerra. E Josué então diz a Bíblia no versículo 12, no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de todo Israel, gritou e disse: Sol, pare! Lua, se detenha! Até que a gente ganhe essa batalha. Meu Deus! Deus mandou Josué fazer isso, gente? Deus mandou Josué mandar o sol parar. Não quero falar de ciência aqui, né? Vai ser mesmo o sol que para, a terra parou de... Não quero entrar nesse detalhe. Que se o sol parou, se a terra parou de girar, foi milagre do mesmo jeito. É Deus entrando, intervindo na natureza. Deus mandou Josué parar o sol e deter a lua para que ela não viesse. Em outras palavras, para que o dia se prolongasse, porque na escuridão é difícil identificar os inimigos. Deus fez isso, Deus disse para Josué, não! Mas Josué acreditava tanto na ousadia e na fé que ele tinha, que ele deu um berro e disse, sol, pare. Imagina que ele determinou que o sol já estava se pondo e que ia escurecer, a batalha ainda não estava ganha. E às vezes na nossa vida a gente enxerga o sol se pondo, a escuridão chegando, a gente não encontra mais saída, a gente não encontra mais o caminho da vitória. E aí Josué fala assim, não tem saída, é agora e agora. Sol, para. Lua, fica aí onde você está. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, olha a ousadia desse homem. E olha o que o escritor diz aqui, ó. Nunca antes deste dia e nem depois desse dia houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Meu Deus! Sabe? Independente do que Josué já conhecia de Deus, independente do que Josué já conhecia do Torá, da palavra de Deus, independente das experiências que ele viveu com Moisés e ele tinha vivido a experiência dele com Deus, independente de tudo, o homem olha para o problema, olha para a situação e olha para o sol e fala assim, o quê? O quê? O dia está acabando, a luz está indo embora e eu ainda continuo nessa agonia, nessa luta. Não, sol, para. Lua, fica aí onde você está. Começa a fazer isso na sua vida. É isso que agrada a Deus. Eu imagino lá do céu, Deus olhou para Jesus, olhou para o Espírito Santo, os anjos olharam para Deus e Deus falou assim, você ouviu isso, meu filho? Aí Jesus disse, eu ouvi. A Bíblia não diz isso, gente. Eu que estou imaginando, a minha mente, ela voa nas asas do Espírito. Jesus falou, eu estou ouvindo, Pai. O Espírito Santo disse, Senhor, e agora? E agora, sol, obedeça a Josué. Lua, obedeça a Josué. Deus atendeu. Sabe o que é dar um grito e dizer, basta, tá na hora. Chega, tá na hora. Às vezes eu sei que a gente se sente perdido no meio de uma batalha e não sabe se deve avançar ou se deve recuar. Mas uma coisa eu quero te dizer, seja ousado na sua fé. Deus é extraordinário. Quando Ele vê em mim e em você uma fé ousada, uma ousadia, não é emoção não. Não é emoção não. Não é berrar, gritar, alterar a voz. Não, isso não é fé não. Porque às vezes tem pessoas que soltam palavras na emoção ou fazem coisas na emoção e esquecem que são humanos. Que são falíveis. Infalível só o nosso Deus.
é ousadia na tua fé. E a ousadia, ela vem acompanhada. Você acha que Josué só ficava lá treinando espada o tempo todo? Não, a palavra de Deus diz que Josué, ele era treinado na palavra, ele era treinado, forjado na espada e treinado na palavra. Sabe, quando Deus vê você aumentando a sua ousadia no jejum, aumentando com muita sabedoria, racionalmente, um culto racional, no seu jejum, no fechar a tua boca, né? Tomar cuidado com as palavras que você expressa. Como eu digo, como sempre, o Espírito Santo ele começa falando para mim, para depois falar com vocês. Tomar cuidado quando você não abre mão da sua leitura bíblica diária, do teu tempo a sós com Deus. Quando você enfrenta mesmo o inimigo, seja de onde ele vier, os aliados, seja de onde ele vier. Gente, Josué viu que precisava de mais luz, de mais dia. Então ele disse, sol para agora, não se ponha. Lua, fica aí onde você está. Porque enquanto eu não vencer essa batalha, a noite não vai chegar na minha vida, não. A escuridão não vai chegar, não. E enquanto você não vencer essa batalha, seja ousado na sua fé, que a escuridão não vai chegar. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos? Fé e ousadia, as duas coisas juntas, aquece o coração de Deus. Determine, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Vamos orar. Vamos colocar as nossas batalhas agora nas mãos do Senhor. Vamos colocar esse sentimento, talvez você está aí com sentimento de isolamento mesmo, de solidão. Hoje pela manhã eu orei por um casal de pastores, amigos meus, que estão internados aqui, no Jaime, estão na UTI, um casal de pastores amados, pastor Wilber e pastora Ana Lúcia. Eu disse para Kelly, a filha dela, que eu quero pedir a todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular de Eldorado, a todas as minhas ovelhas que estão aí em Minas, que estão aí no Rio de Janeiro, que estão espalhados por este mundo, na Itália. Escreve o nome deles, Wilber. Escreve do jeito que você vai ler. E Ana Lúcia, Kelly, e tem as outras filhas que eu não me lembro agora o nome delas. Lembro da Kelly, do Eduardo, o esposo da Kelly. São netos angustiados por causa dos avós. São filhos, ali, ousados na fé. Então eu quero orar por eles, quero orar por você. Talvez te falta isso, ousadia. Talvez de alguma forma Satanás conseguiu aliança com desânimo para desfalecer a tua fé, acabar com o teu ministério. Conseguiu aliança com medo, conseguiu aliança com desespero, com angústia, aliança com a decepção, Como nós nos decepcionamos com as pessoas, O ser humano é assim, ele é falho. Satanás às vezes conseguiu aliança com tantos inimigos para poder destruir você, mas seja ousado. Se for preciso, pare o sol da sua vida para que a noite não chegue, que você vai vencer em nome de Jesus. Vamos orar. Deus de guerra e também Deus de vitória. Deus que vence todas as batalhas, porque nunca se ouviu que o Senhor perdesse alguma batalha, e não é agora que o Senhor vai perder. E nunca perderá. Deus de Josué, Deus de Israel, Deus de Isaac e de Abraão, Deus da minha vida, Deus do pastor Wilber, Deus da pastora Ana Lúcia, Deus da Kelly, do Eduardo, das suas irmãs, Deus dos netos, dos genros desta família. É a este Deus que nós clamamos agora. Deus desses que estão comigo agora nessa live ou neste canal. Deus único, verdadeiro, poderoso. Deus que pode parar o sol e não deixar a noite chegar até que esta batalha seja vencida. Meu Deus, é com muita fé e ousadia, unindo a minha fé, a fé desta igreja invisível, que nós pedimos ao Senhor socorro. Socorro. Venha, Senhor. Eu sei que o Senhor já está batalhando em nosso favor contra esta praga, esta peste.
Mas, Senhor, manda granizo do céu se for necessário. Espiritualmente falando, manda granizo do céu. Pare o sol e que a noite não chegue até esta batalha ser vencida. Meu Deus, pastor Wilber, pastora Ana Lúcia, essa família inteira. Senhor, preciso que o sol pare no vale agora e que a lua se detenha até que esta batalha seja vencida. Meu Deus, este filho, essa tua filha que está orando comigo agora, eu não sei qual é a angústia, qual é o problema, quais são os aliados que Satanás, como o rei de Jerusalém fez naquela época, ele foi atrás de aliados para destruir Josué e Gibeão. Meu Deus, e talvez os aliados de Satanás sejam o desânimo, seja o medo, seja a falta de fé, a falta de ousadia, seja o desespero, a angústia, a depressão, seja o sentimento de confinamento, de isolamento. Mas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não importa quantos aliados Satanás conseguiu contra o teu povo, contra mim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, elimina esses aliados, Senhor. E não deixa a noite chegar até que nós vencemos esta batalha. Cada um agora está orando por suas batalhas. Cada um agora, Senhor, está pedindo para ser mais ousado na fé. Senhor, olha a ousadia deste homem. Sol, para onde você está. Lua, não se atreva a vir até que eu vença essa batalha. Senhor, quanta ousadia teus filhos têm que ter para ver o Senhor agindo na vida deles. Ousadia que outros não entendem, nem dentro da sua casa, nem fora. Mas o que precisar, Senhor, não emoções, mas o que precisar, o que nós precisarmos fazer, ousadamente, para unir a nossa fé, para que esta batalha seja ganha, nós faremos. É uma semana abençoada para a gente, Senhor. Uma semana de livramento dessa praga, desta peste. Senhor, dá sabedoria ao teu povo para se precaver, se proteger, seguir todas as orientações. Mas é o teu sangue, Senhor, que nos protege. Senhor, me ajude, Senhor, assim como eu estou pedindo oração para essas famílias, me ajude também a ser transmissora de boas notícias, transmissora de milagre. Assim como eu fui do pastor Eliseu, orei por ele, fui transmissora, Senhor, da bênção, da cura dele lá nos Estados Unidos. Senhor, que assim seja na vida do pastor Wilber, na vida da pastora Ana Lúcia, na vida da Kelly, na vida do Eduardo e de toda aquela família. Assim seja na vida, Senhor, das pessoas que estão orando comigo agora, que eu seja anunciadora de boas novas. Senhor, faça o que for necessário, que nós sejamos ousados na nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Ardeu, gente, que mensagem. Nunca se ouviu Deus ouvir um pedido de um homem. Deus mexer com a estrutura cósmica, meu Deus. Mexer com o universo para que o homem vencesse a batalha. Eu vou dizer uma coisa para você, com toda a fé e ousadia do meu coração, porque ousadia eu tenho certeza que eu tenho, e fé também. Que Deus mexa com o universo por nossa causa. Que Deus mexa com a estrutura cósmica por nossa causa. Mas como diz a canção que eu cantei da harpa, que Ele leve o nosso ego também até a cruz. E que lá Ele morra e não ressuscite. E o que ressuscite é Jesus em nós. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. E que eu morra e que Cristo viva em mim. E que outras pessoas sejam alcançadas pela nossa fé.